Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à introdução à espectroscopia. Nós já vimos que um fóton tem energia. Um fóton é uma partícula de luz, né? A luz pode ser considerada uma onda ou uma partícula segundo a teoria da dualidade partícula-onda. Vimos que a energia do fóton é a constante de Planck, multiplicada pela frequência, e a frequência, por sua vez, é velocidade sobre comprimento de onda. Bem, o que é potência de uma onda? Ou potência de uma fonte radiante que irradia luz, ultravioleta, qualquer onda eletromagnética? Bem, vamos imaginar uma fonte emitindo fótons para todo lado. A potência dessa fonte é o quanto de energia é perdido, o ΔE, dividido por tempo. Potência é sempre energia por tempo. É claro que eu não preciso contar o número de fótons, há outras formas de se calcular potência, a partir da amplitude da onda, da frequência, etc. De qualquer forma, a potência é energia liberada por tempo. Bem, vamos imaginar então essa fonte radiante emitindo um feixe de raios e vamos medir a uma distância r e a uma distância 2r na superfície dessa esfera maior aqui. A intensidade da onda é a potência dividida pela área. O que essa equação representa é muito intuitivo. Se eu tenho uma lâmpada, ela está me iluminando, se eu me afasto, ao invés de uma distância r, a distância aumenta para 2r, ela vai me iluminar menos. Mas o quanto menos? Bem, se a distância r, a intensidade é I, a uma distância 2r, a intensidade vai ser 1/4, porque a superfície de uma esfera, 4πr², varia com raio ao quadrado. E, portanto, vai ser 1/4, 4 vezes menor. Quando nós queremos medir intensidade ou potência, a gente tem que ter um detector. O teu celular tem um detector, aí tanto que tem programinhas que você pode baixar que mede a intensidade da luz. Se você quiser saber a potência, bem, aí você tem que saber a que distância, o raio, né? A que distância da fonte o teu celular ou qualquer outro aparelho de medida está. Mas, na verdade, ele sempre vai medir a intensidade. Por quê? Porque é a potência que incide na área do detector, do celular, da câmera ou do espectroscópio. O que é transmitância? Vamos imaginar uma lanterna, ela está emitindo luz, digamos que seja uma luz amarela. Eu coloquei um corante aqui verde azulado que absorve bastante o amarelo. Eu tenho uma intensidade ou uma potência logo que ele entra nessa solução, mas ela vai sendo absorvida, esmaecendo, e uma intensidade ou potência final. A transmitância é a potência que você mediu a uma certa distância dividida pela potência que entra. Ou a intensidade medida a uma certa distância dividida pela intensidade que entra. Nesse caso, tanto faz, porque eu estou imaginando um feixe paralelo e a área aqui é constante. Essa área que está aqui representada em azul. Então eu divido P por área, P0 por área, corta a área, potência fica igual à intensidade. É bom você saber que essa transmitância ela não é linear. Isto é, a cada vez que eu dobro a distância da fonte, a intensidade ou a potência não vai caindo à metade, ela cai bem mais, ela cai segundo uma curva, que não nos interessa agora essa curva, mas interessa saber que não é linear. Mas na química, mais importante é a absorbância. E para definir a absorbância, eu vou iniciar aplicando a função logaritmo em ambos os lados da igualdade. Lá tem livros, textos que aparecem com potência ou com intensidade, tanto faz. Apliquei log de ambos os lados, não altero a igualdade. Agora eu multipliquei ambos os lados por menos 1.
Agora eu peguei o menos 1 e passei como potência, que é uma propriedade de logaritmos. E P sobre P0 elevado a menos 1 é P0 sobre P. Agora eu tenho a definição de absorbância. A absorbância, que vem a ser o menos log de T, é o logaritmo de P0 sobre P, da potência que entra na solução, dividida pela potência que sai, ou intensidade que entra, intensidade que sai. Vamos trazer então essas equações e o nosso experimento para cá e aplicar em alguns casos para vocês compreenderem essas equações. Então eu tenho aqui a relação entre P e P0, absorbância, transmitância, e a transmitância vezes 100%, a transmitância percentual. Se P sobre P0 é 1, isso significa que nada foi absorvido. Então a potência ou intensidade que entra é igual àquela que sai, ou no ponto em que é medida, é a mesma. A transmitância é 1 ou 100%, nada foi absorvido. Se P sobre P0 é 0,1, significa que 10%, apenas 10%, chegou até o ponto I. Então a transmitância é 0,1 ou 10%, e menos log de 1/10 é 1. Então a absorbância vai ser 1. Agora imagine que tenha chegado no ponto I apenas 1/100º do que foi medido no ponto I0. A transmitância então é 1%, ou 0,01, e log negativo de 0,01 é 2. A absorbância parece um número estranho. Tudo bem, ela aumenta quando a transmitância diminui, o que parece lógico. Se transmite mais, absorve menos e vice-versa. Mas por que esse menos log? Por que pegar a absorbância como menos log? Aí entra a equação de Lambert-Beer, gente. Porque a absorbância é diretamente proporcional à concentração da solução. Então, na equação de Lambert-Beer, A é a absorbância, epsilon é a absorvitividade molar. Isso depende de cada substância e do comprimento de onda que você está utilizando. Tem substâncias que vão absorver mais, outros menos, então é uma constante de proporcionalidade. C é a concentração em mol por litro ou molaridade, tá? E lembre que a União Internacional chama a concentração em mol por litro de C minúsculo e chama de concentração em quantidade, porque aquele N, que é o antigamente chamado número de mols, o nome atual é quantidade em mol. Então, mol por litro é concentração em quantidade. Você pode usar o termo que você quiser, molaridade, concentração em mol por litro ou concentração em quantidade. Mas você tem que compreender que os três significam a mesma coisa. P é a distância percorrida pelo raio, isto é, a distância entre a luz que entra e aquela que sai, ou no ponto em que você foi medir. É claro que a gente vai ver que no espectroscópio é o que entra e o que sai, porque você não vai colocar o detector dentro da solução. Ainda aparece às vezes a lei de Lambert-Beer com o comprimento de onda. Por quê? Porque às vezes a substância, às vezes não sempre, ela absorve uma determinada quantidade num comprimento de onda, e em outro comprimento de onda é outra absorvitividade molar, etc. Então imagine o seguinte, aqui nós temos o gráfico de absorção da luz no visível, da clorofila na luz, no visível. Então nós vemos dois picos mais elevados de absorção, um no azul e o outro no vermelho. Como a clorofila não absorve na parte central, e a parte central do espectro é o verde, ela emite verde, ela transmite verde, por isso que ela é verde. Se eu quero medir a concentração da clorofila, que comprimento de onda eu vou escolher? Do maior pico, que seria o quê? Uns 460 nanômetros aqui, né? Eu não vou escolher 550, porque ela absorve tão pouco que o erro relativo, o erro percentual vai ser muito grande. Então eu vou escolher esse pico.
Mas em alguns casos a gente pode escolher um outro. Imagine que a clorofila que você tem esteja misturada com uma outra substância, com outro pigmento que também absorve nesta região do pico de 460 aproximadamente. Nesse caso, seria desejável você medir aqui pelos 600 e mais ou menos quanto aqui, uns 670, 680, né? Então seria desejável você medir neste comprimento de onda, porque a substância que está contaminando a tua amostra não absorve aqui. O licopeno, que por exemplo da cor vermelha ao tomate, mas alguns outros vegetais, tem este gráfico de absorção, esse espectro no visível. Como ele absorve bastante no azul esverdeado, ele nos parece avermelhado. É só você olhar na roda das cores, olha lá do outro lado, você enxerga sempre a cor complementar. Aqui eu tenho um gráfico com duas amostras de licopeno, sendo que uma tem a concentração metade da outra. Veja, a concentração desta é metade. A absorção em qualquer ponto também vai ser metade. Isto é consequência da lei de Lambert-Beer. A absorbância é diretamente proporcional à concentração. Como em outras partes da química analítica quantitativa, convém às vezes fazer curva de calibração. Vamos tomar como exemplo o corante rosa bengala. Ele é bastante utilizado na bioquímica para se detectar fungos. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas tem umas manchinhas mais escuras que são colônias de fungo. Aqui eu tenho meios de cultura, né? Aqui é uma placa de Petri modernosa, né? Um tubo de ensaio modernoso específico para o desenvolvimento de fungos e bactérias pelos bioquímicos. O gráfico de absorção no visível mostra que ele absorve bastante no verde amarelado, no verde. E se você olhar na roda das cores, do outro lado do verde amarelado tem o magenta. É por isso que o corante nos parece um magenta claro ou rosa. Aqui tem a fórmula da substância, né, com sal de ácido carboxílico, sal de fenol, não esqueça que fenol é ácido, forma sal, cetona, éter, haleto de arila, que são halogênios ligados a anéis aromáticos, né, cloro e iodo. Pois bem, imagina que na sua prática, na sua rotina de laboratório, você tenha sempre que medir a concentração do corante rosa bengala em soluções. Você vai fazer o quê? Uma curva de calibração. Você faz diversas soluções com várias concentrações, aqui em milimol por litro, tá certo? E mede a absorbância. Está aqui nos pontos azuis. Mede a absorbância. Absorbância habitualmente não tem unidades, às vezes se escreve unidades relativas. Aí, quando chega uma amostra para você desse corante, você vai lá e mede a absorbância da solução. Digamos que deu 1,2. Você joga no gráfico e faz a leitura. Por exemplo, aqui 13,5 milimols por litro. 13,5 milimolar. Ou então, como nós já vimos numa aula anterior, você pode utilizar programas de computador, programas que tem até no celular, eu citei no caso o GeoGebra, que ele desenha para você e mais, né? Ele te dá a equação da reta. E com a equação da reta você substitui o valor da absorbância 1,2, ele te dá a concentração automaticamente utilizando essa reta, essa média. Legal? Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.